Almas queridas, sejamos todos bem-vindos. Que a paz seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de luz e no espírito de amor, fraternidade, em nome de Jesus, agora e pela eternidade. Para a elaboração do tema proposto para o nosso estudo desta noite abençoada, consultamos algumas obras e delas colhemos como inspiração sementes de luz que nos compromissamos semear, esperando que elas caiam, germinem, floresçam e frutifiquem no solo fértil de todas as mentes e corações que se fizerem receptivos. Assim, para a nossa pesquisa, estudos preparatórios e elaboração do roteiro de luz a ser seguido, consultamos e tomamos como inspiração capítulos e citações evangélicos doutrinárias. Utilizamos na composição, no desenvolvimento e nos comentários elucidativos das obras a cujos autores, com profunda gratidão, direcionamos os respectivos créditos. E humildemente solicitamos o amparo desses benfeitores que, em nome de Jesus, buscam iluminar as nossas consciências, nos despertando para a necessidade de assumirmos a abençoada tarefa de trabalhadores da última hora, compromissados com Jesus, e alimentarmos as almas famintas e sedentas de paz, de luz e de consolação. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a exortação de Jesus: dai-lhe vós de comer, quando da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, a fim de alimentar 5.000 pessoas. Esse feito de Jesus ocorreu na cidade de Betsaida, ao noroeste do lago de Genezaré. Betsaida significa casa de peixe. A cidade também onde Jesus curou um cego de nascença, oportunidade em que ele disse aos seus discípulos: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, é interessante alertar um detalhe. Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, curou muita gente, a multidão envolvia ali a casa de Pedro. E Jesus, em certo momento, sem avisar, somente avisou aos seus discípulos, não avisou a multidão e foi para Betsaida. Tomou o barco e seguiu para lá. Mas o engraçado é que a multidão ficou sabendo e quando Jesus chegou lá já tinham 5.000 pessoas. Jesus foi descansar, foi fazer suas orações, encontrou a multidão que já o esperava. Então ele começou a conversar com o pessoal, passar os seus ensinamentos. Caiu a tarde, estava anoitecendo, o pessoal faminto, e onde ocorreu esse episódio, esse ensinamento de Jesus. Então Jesus, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu os pães aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Ante aquela multidão de famintos, qualquer um de nós poderia ficar desanimado, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes.
Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos. Observemos que Jesus tomou os discípulos por intermediários. Esse ensinamento do Mestre naquela oportunidade do Evangelho é extremamente simbólica. Ou melhor dizendo, extremamente simbólico. Quem, porém, se fixasse na enxurrada de males criados por nós mesmos, pelos desvios da nossa vontade na sucessão das existências sobre a Terra, das reencarnações, custaria acreditar na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Pois vimos aqui a enfermidade, ali o fracasso, mais além as diversas expressões do crime. Muitos de nós se julgariam incapazes de atender a tarefas tão complexas. Entretanto, se caminharmos para o Senhor, mantendo-lhe fidelidade, a migalha de nossas luzes será imediatamente suprida e potencializada pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a nossa oferta espontânea, abençoará o nosso patrimônio pequenino e permitindo-nos alimentar verdadeiras multidões de necessitados do corpo e da alma. A imperfeição humana é sem medida. Em toda parte há necessidades físicas, morais e espirituais. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem, como aquele jovem que doou os 5 pães e os 2 peixes, tudo que ele tinha, porque não se sentia digno de alimentar sozinho, vindo aquela multidão com fome. E sem egoísmo, com desapego, com boa vontade, com solidariedade, entregou os 5 pães e os 2 peixes aos discípulos que os levaram a Jesus. Ele deu de si tudo o que tinha naquele momento. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Vamos relembrar. O fluido cósmico, também chamado fluido universal, plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Sábio, é assim que nós sabemos, não é isso? Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam-se as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hábito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, mundos e seres. Em serviço de criação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Pai Celeste, e faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas Deus, somente Deus, é o Criador de toda a eternidade. Jesus, pela sua vontade,
e pelo seu poder de atrair os fluidos que lhe obedeciam e obedecem, e pelo fenômeno de transporte e materialização, de pequena quantidade de alimentos, alimentou a multidão que o rodeava. Aqueles alimentos, preparados com fluidos próprios, adquiriram as necessárias propriedades nutritivas e, com porções mínimas, saciou a fome de todos. Bastaria a Jesus, se quisesse, curar e saciar a multidão, reunindo em torno dela os fluidos apropriados, reparadores e fortificantes, a fim de serem aspirados e fizessem cessar todas as exigências da alma e do estômago. Mas foi necessário um efeito físico para serem abaladas aquelas criaturas materiais, um efeito natural que todos consideraram um milagre. Podemos concluir, então, que Jesus aproveitou a oportunidade para nos deixar o ensino moral e espiritual. Que alguém na multidão preferiu ser solidário, sem apego ao egoísmo, doando tudo o que tinha para se alimentar, mas desejando que todos também fossem alimentados. Nem só de pão vive o homem. Que ao dizer aos discípulos, dai-lhe vós de comer, Jesus ensina e demonstra o poder da energia a fluir ante a lei de amor, justiça e caridade, para que nunca mais se tenha sede ou fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. E os discípulos, ante a lição recebida, dá de si sem pensar em si, como diz os nossos irmãos rotarianos. Dai de graça o que de graça recebestes, como diz a doutrina espírita. Saíram tão conscientes e energizados, como se conduzissem mais 12 cestos de pães, a fim de alimentar a todos que tenham fome e sede de crescimento espiritual, doando a própria vida. Disse Jesus: quem der a sua vida por mim, salvá-la. Eu não tenho ouro nem espada, mas o amor de Deus que flui através de mim e que tenho, isso eu te dou. E eles assim o fizeram. Agora é a nossa vez do testemunho, de doarmos de nós o alimento, para que tenhamos saúde em plenitude e vida em abundância. Agradecemos a todos pela amorosa e fraterna presença ao nosso encontro com Jesus. Nossa gratidão aos benfeitores espirituais que, em nome do Mestre, nos aconselharam e nos envolveram em energias de amor e luz. A todos, o nosso abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Tenhamos todos uma noite de muita paz e luz, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Boa noite.